Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Meu nome é Denis Ferrari, sou CEO da Isis Inovação e estou aqui gravando mais um episódio do Inovação com Y. E como já é de costume, hoje eu vou fazer um pouco diferente. Como já é de costume, eu tenho que introduzir a nossa co-host. E como eu tenho recebido reclamações que todas as minhas introduções são pejorativas, hoje eu vou fazer uma introdução para cima, tá? Eu vou falar que a minha co-host é uma das pessoas que mais domina a língua portuguesa. Ela é excelente em comunicação. Vou trazer para cá a Flavi Souza. Tudo bem, Flavi? Com você? Apronta às 8 horas da manhã e agora vem tentar afagar, né? Tá certo, tá certo. Essa Tudo menina é tão jóia. boa na área de comunicação que ela vai exemplificar para a gente o melhor uso da língua portuguesa, ensinando a gente como conjugar o verbo polir. Fica à vontade, Flavi. Mostra pra gente Vou, aí como é que se conjuga o verbo polir. eu vou polir a tua falta de senso. Você não vem, não, que você já aprontou pra caramba hoje de manhã. Você me deixa quieta. Vamos seguir, porque senão o bicho vai ficar feio. Se começar a trazer os bastidores para cá, o bicho vai ficar feio. Então, vamos chamar a nossa convidada, que é uma querida, Quem é a nossa convidada de hoje, Flavi? a Ellen Campos. A guerreira Ellen, né? Que também me ajuda aí te aturar. Olá, tudo bem, pessoal? Não, é assim, eu estava até com medo da introdução, né? Depois de ver a introdução da Flavia ali, falei, mas como eu sou convidada, né? Eu espero, né? Que não solte É, nenhuma pérola, né? Ellen, eu tento, tá? A gente tenta segurar, eu dou umas cutucadas no privado, falo, maneira, segura aí, mas nem sempre, você sabe que ele é incontrolável, né? Aham, Você que está me entendo. ouvindo, né, até o final do episódio, né, a Flavi vai explicar pra gente como conjugar o verbo polir, mas que fique registrado, né, que ainda continuamos na dúvida, tá? Ela escapou da pergunta trazendo bastidores aqui. E aí, Ellen, tudo bem contigo? Tudo jóia, gente, com vocês. Tudo certo, tudo certo. Tranquilo. Já tivemos manhãs melhores? Já, mas pro dia tá bom. Tem Ellen, sempre alguma coisinha, não tem jeito. ixi, Ellen, Hum, deixa eu te apresentar inicialmente, mas eu vou te dar a palavra para que você possa se apresentar mais formalmente. A ASIS possui um programa de inovação corporativa focado para PMS, e esse programa tem permitido que a gente conheça pessoas muito especiais. A Uidu foi uma das empresas que a gente passou a atender. O relacionamento virou um relacionamento muito bom que virou para uma parceria. Essa parceria também evoluiu. E muito disso, muito do meu trato com a Uidu passou por você inicialmente. Você nos descobriu, né, inicialmente quando pegou a missão de montar um laboratório de inovação, né? Teve uma pessoa específica que nos conectou ali de maneira um pouco não planejada, mas né, a conexão aconteceu. E quando a gente se conheceu, você estava numa missão, eu vou falar assim, ingrata, porque é uma missão que a gente vê muita gente dentro de empresa passar, que é, olha, monta aí o setor de inovação, monta o laboratório de inovação. E assim, a gente que é de inovação geralmente é imigrante de uma outra área, né? A gente se forma numa outra área e vem e geralmente recebe esse desafio de conseguir estruturar a inovação dentro da empresa. Esse foi o contexto que nos aproximou, né? A gente começou a trabalhar juntos e como você é o ponto focal dentro da Uidu, mas também como a gente tem formações muito parecidas, como a Uidu e a gente tem a mesma formação, isso estabeleceu um rapport, a gente conseguiu se falar muito, a gente conseguiu se entender muito rapidamente, né? Me fala de você um pouco, quem é você e quem é o Edu hoje em dia, entendendo que é uma transformação constante ao longo dos anos, né? tá bom, vamos lá, né? Então, eu vou começar assim, falando um pouquinho como eu cheguei na Uedu, né? Então, na Uedu eu cheguei em 2014 com um desafio aí de montar, na verdade, organizar uma área e montar uma fábrica de software.
em novas tecnologias, que até então a gente só desenvolvia customizações para os grandes parceiros que a gente tinha. E aí foi isso, entrei para esse desafio aí, estou já no mercado de software, né, como você falou, já gerenciando times, né, começando numa liderança, assim, há 21 anos, eu comecei bem nova mesmo, por favor, você não precisa fazer nenhum tipo de conta, né, o comentário, e eu comecei, na realidade, com foco, assim, no mercado financeiro. Logo que eu formei, já entrando, assim, sistemas de factoring, cartão de crédito, a cooperativa de crédito, então foi tudo software voltado para o lado financeiro. E eu sou fundadora lá do Cartão à Vista, agora o Will Bank aí, né? Então, assim, meu cartão foi o número 10, ou seja, só tinha família antes, e o cartão número 10 era o meu. E aí a gente lançou isso, foi super legal. Nesse trajeto aí, né, a gente encontra pessoas legais, até que estão no ecossistema hoje também, aqui do Espírito Santo. E agora na Uedu, depois eu fui para a Uedu, dei uma pivotada assim, né, saindo do mercado financeiro, fui para o Edu com foco nessa parte mais empresarial, né? Então, software para gestão e tudo. E hoje eu estou na Edu coordenando aí, né, liderando 3 áreas, que é o Lab, que você falou, foi por isso que a gente se conectou, a TI, né, na parte de infrasegurança e a área de sucesso do cliente. E aí, por que eu estou também no sucesso do cliente? Essa é uma pergunta que todo mundo fala, né? Eu já gerenciei a área de suporte também, então teve essa época também mexendo ali com suporte a clientes, então conheço bem os nossos clientes, e assim foi. Então a minha formação aí, para todo mundo saber também, né? Eu sou formada em ciência da computação também, depois tudo que eu fui fazendo tinha a ver com o meu momento, assim, né? Aí fiz um MBA em telecom, porque trabalhava com essa parte toda de cartão de crédito, tinha que entender um pouquinho ali como é que isso tudo funcionava. Depois eu fiz um MBA, uma pós-graduação, né, desenvolvimento em Java, até então hard code ali também, né, desenvolvedora, e então assim, Java, na UFES. Depois eu fiz, então, que eu comecei a ir um pouco mais para esse lado de gestão, fiz um MBA em gestão empresarial, e depois foi tudo para aperfeiçoamento, um XPA, e assim por diante, certificações, cursos e tal, mas tudo sempre com propósito, daquilo que eu estava fazendo na hora e daquilo que eu acredito. Então, se vocês olharem, que entrar no meu LinkedIn, vai ver muito, assim, questão de agilidade, tudo que é muito que eu acredito e trabalho aí com isso. E sempre me interessei muito por esse ponto de inovação, sempre participando, qualquer evento que tinha aqui no Espírito Santo, estava lá vendo. Já te visto em alguns que eu já te falei, né? Mas não vou nem entrar nesse mérito, senão você vai ficar bravo comigo. E aí a gente já tinha se encontrado em alguns eventos também. Então, hoje eu também estou como membro da Câmara de Assessoramento da FAPES, também dou algumas mentorias para o IFES. Também fui um pouco para a parte de proteção de dados, hoje eu sou membro da NPPD, então aqui na Uedu também exerço um papel de DPO, na parte da LGPD, né? Trabalhando também na parte de produtos e tudo. Isso é um pouquinho da minha formação. Né? A Uedu, para falar um pouquinho da Uedu, né? A Uedu é uma empresa, se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade. Eu preciso, Ellen, porque eu preciso de, primeiro, 2 coisas. Primeiro, se você tiver qualquer coisa do Denis que você quiser falar, que seja constrangedora, fale, mas assim, vai com fé. Tá bom, Flavinha, agora que você me liberou, já estou um pouco mais tranquila. Não, tá liberadíssima, entendeu? Vai que é sua. E segundo, porque como a gente vai falar bastante da Uedu aqui, eu queria só aproveitar essa tua formação toda e o fato de não tem como não tocar nesse ponto, o fato de você ser uma mulher dentro da área de TI, liderando essa humarada toda, que é, né, o pessoal que é da área de tecnologia é um perfil um pouquinho diferente, os homens têm um perfil um pouco diferente, né? Denis está aqui que não me deixa mentir, apesar dele ser um pouquinho fora da curva, às vezes até demais, né? A gente, como é que foi, até porque a gente fala de muita startup, que são startups lideradas por mulheres que vão ter tecnologia aí nos seus
nos seus... É como seu core, muitas vezes, né? E vai precisar lidar com este público tão distinto que são, né, os homens aí de tecnologia. Então, só antes de entrar para a Edu, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que foi essa trajetória, desafios que você enfrentou aí, o que você pode deixar de conselho aí para as meninas que estão entrando ou como desenvolvedoras ou em projetos que vão usar muita tecnologia e vão ter que se virar ali. Peguei não estava previsto, né? Mas eu não podia deixar de trazer esse gancho. Faz parte. A única coisa que eu falo é o seguinte: estudem. Entendeu? Na hora que você começa a se posicionar com o seu conhecimento, seja homem ou mulher, vai te respeitar. Lógico que sempre tem as dificuldades da entrada e tudo, né? Mas eu vou para te falar, Flávia, eu nunca tive uma dificuldade em relação a isso. Não sei se por, sabe, querer sempre estar segura do que eu estou fazendo, estudando e tudo, mas eu nunca tive essa dificuldade de lidar com os homens, até porque minha faculdade também foi toda, né? Aquelas turmas cheias de homens. E a gente tinha quantas meninas na sua turma, Ellen? Você chegou a passar de 5? Eu já fiz umas matérias que às vezes eu fazia de engenharia, assim, que eu só tinha, tipo, umas 2 ou 3. Entendeu? Mas, assim, também, sabe, eu nunca tive muita dificuldade de lidar. Então, você começa também a ter muitas amizades homens e tudo, assim, sabe? E você vai se acostumando com isso. Aí você entrou no mercado, você já sabe que tem essa dificuldade, e é ali de trás mesmo, talvez pela escolha feminina inicialmente. A gente que às vezes se arriscou ali de entrar no mundo que antes mais masculino, né? E aí, então, assim, talvez por isso... Isso já é um diferencial de garra, já traz toda uma bagagem aí, né? Isso, que eu ia ser dentista, né? Ah, é? É. Olha, do nada, assim, eu preciso perguntar. Então, um pouquinho diferente as áreas. O que te tirou de um lado e te jogou para o outro? Não, então, aí, tipo assim, no meu terceiro ano, a escola, gente, a gente vai mostrar aqui as profissões. Falei, gente, mas é isso aí que eu quero. Aí aqui em casa tem um pouquinho de confusão, meus pais, né, lógico, caíram no chão, sabendo o que era computador naquele momento. Eu falei, mas é isso que eu quero. E assim foi, Flávia. Foi a minha decisão aí. Pior que a Ellen falando agora, eu consegui enxergar ela com um jaleco branco, que eu acho que combina também. Tá vendo? Eu posso depois, quem sabe, tem essas mudanças, né? Exato. De profissão aí no meio do caminho. Não, mas você não pode me deixar sozinha com o Denis, não. Agora você aguenta. Já era, né? Agora você aguenta. É bom que eu tô cercado de gente que gosta de mim, né? A Ellen conseguiria fazer cirurgia em vários dentes ao mesmo tempo. Só uma curiosidade. Quantas abas estão abertas aí no seu computador agora, Ellen? Cara, agora... Ou ela contando. Eu falei que eu ia fechar, tá? Que eu ia fechar tudo para ficar aquele momento clean aqui, né? Mas deve ter umas 30. Esse é o momento cringe. Estamos gravando às 10 horas da manhã. Não, mas isso é bullying essa é a quantidade sempre. de aba aberta. Isso aí é bullying sempre. Todo mundo, tipo, se eu for fazer uma apresentação, se eu dou um print, mando, todo mundo já fala, olha lá, a quantidade de aba. Mas eu já estou me adequando a tirar um pouco de abas. Né? E com vocês, Ellen Campos. Essa sou eu. Mas aí, Ellen, você estava começando a falar da parte da Uidu, né? Como é que... E aí, você falou da sua trajetória, mas a trajetória da Uidu, ela também teve algumas transformações. A gente está vivendo agora, né, juntos aqui, um momento de transformação do Uidu, mas já teve alguns anteriores, né? Você pode falar um pouco desse histórico para a gente? Posso. Então, a Uidu, na verdade, ela já nasceu... A Uidu nasceu já com uma empresa aí de 35 anos, né? Como uma empresa de 35 anos. Por quê? Porque já era uma empresa de tecnologia e soluções para gestão, onde em 2021 a gente resolveu fazer uma fusão, porque era um momento tranquilo, né? No meio da pandemia ali em 2020, a gente falou, né, vamos dar uma agitada aqui, né? Vamos fazer uma fusão. Por que né? não? Por que não, né? Por que então, não? Naquele momento, na verdade, a gente começou, aí só para explicar melhor, né?
a gente começou a conversa da fusão antes de saber de pandemia. Então, desde em 2019 que isso estava acontecendo, só efetivamos isso a partir ali no auge mesmo, em torno de abril ali de 2020, que a gente começou a já desenhar os processos do que seria essa fusão mesmo, né? Então, foi a fusão, a Uidu é a fusão da MD Sistemas e a Sênior Rio de Janeiro, né? São duas empresas já consolidadas, com mais de 30 anos de mercado. E elas se juntaram para buscar uma inovação, para buscar novos negócios, já pensando nessas mudanças aí pela frente, levar a transformação digital mais completa para os nossos clientes e tudo. E nessa hora que elas se juntaram em 2021, que efetivamente a gente virou o Uidu, nós começamos a pensar em repensar em tudo, claro, né? Propósito, missão, valores e tudo. E a gente, então, mudou o nosso propósito, né? Alteramos tudo isso para esse novo formato, essa nova roupagem de empresa. E para fazer isso, a gente juntou pessoas que já estavam com a gente há muito tempo de empresa também, para a gente pensar juntos, né? Então, a gente montou um novo propósito, que agora é solucionar os desafios das organizações, né? E a gente colocou, então, a inovação em tudo. A inovação está na nossa missão, na nossa visão e nos nossos valores. Naquele momento ali, onde a gente começou a repensar todo o nosso propósito. E aí veio o nosso planejamento estratégico para aquilo, pensando na ambidestria mesmo. Nós queremos ser melhores, isso é um ponto bem importante de frisar, porque às vezes a gente pensa assim, vou para a inovação porque eu estou querendo pivotar tudo, não é isso. A gente quer ser melhor no que a gente já faz, mas abrir outra frente, com braço para que essa frente ande também, né? Mas em paralelo. Né? Então, foi o momento que a gente fez isso, e aí a gente queria isso, melhoria operacional, como a gente já estava, e ainda ser melhor, e novos negócios. E essa é a inovação, desculpa, te cortei, mas essa é a inovação raiz, né? Fazer melhor o que você faz, né? Exatamente. Muitas vezes vem, a inovação é você criar algo novo. Também, mas fazer melhor o que você já faz é inovação. Exato. Né? E é a melhor delas. Isso, né? De tipo, olha, onde a gente está aqui no operacional, tem que pensar. Por isso que a inovação a gente entende que é algo que tem que estar em todas as áreas. Independente da ambidestria, independente da gente ter OKRs específicos para levar na parte de inovação, tudo. Então tem que existir em todas as áreas da empresa, né? E aí, nessa virada aí, foi quando virou o Uidu, que eu assumi a diretoria, né? Teve todo um processo de governança em cima disso também, para as empresas que se fundiram, indicações de diretores e tudo. Mais uma saída de todo mundo da zona de conforto, indicação de diretor de não sei onde, diretor de outra empresa, e assim vai, né? E aí, para ter uma escolha, processo seletivo, tudo. Então, eu assumi aí a diretoria de tecnologia e produtos nesse momento, mas para isso acontecer também, Flavia, assim, de a gente fazer a ambidestria acontecer, se a gente não estiver muito alinhado, sabe, todos os gestores e tudo, por quê? Porque a gente tem aqui uma área buscando inovação, fazendo investimento, a outra área ela tem que estar bem saudável, né, financeiramente, trazendo tudo para a empresa, para poder bancar tudo isso nessas frentes, porque a gente sabe que inovação você está investindo, mas tem um risco ali na frente, tem sempre um risco. Então, a gente teve que trabalhar muito isso aí juntos, né? O Mário, que é meu CEO, né? Junto com o conselho, para fazer essa mudança, estar preparado para essa mudança e também ter ali os outros diretores muito bem alinhados nesse processo aí, né? No caso que hoje nosso diretor de mercado, que é o Elmani, e a Ana Carla, que é a diretora de operações. Hoje, com a junção, né, com a fusão das duas empresas, essa diretoria ela tá mais no Espírito Santo, ela está dividida entre Espírito Santo e Rio? Como é que está essa formação? Então, hoje está mais Espírito Santo. Mas teve troca de diretores no meio do caminho aí também. Também teve uma expansão para abertura em BH também, né, Ellen?
Teve, hoje a gente está com 3 unidades, né? Então, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Belo Horizonte. Espírito Santo aqui em Vila Velha, né? Nossa sede. E aí, quem quiser ir lá conhecer, é só me procurar. Então, a gente está com essas 3 frentes, e quem sabe depois vem mais uma aí, né? Tem que completar o Sudeste. Vem para São Paulo. Tem que a gente está trabalhando para isso, né? Aí eu vou começar a entrar aqui nas nossas histórias públicas e algumas de bastidor, tá? Mas quando a gente começou a trabalhar com PMS, a gente tem por premissa de entender que empresas, que PMS são o grande celeiro de inovação por algumas características que a gente vê nelas, que a gente não vê nas corporates e nas empresas micro, muito pequenas. Você tem... A gente acredita que toda PME pode ser o que a gente diria um habitat de inovação, ou API, um ambiente promotor, seja para se relacionar com o ecossistema externo, promovendo parcerias, né, e conexão com startups externas, promovendo o empreendedorismo a partir dos seus funcionários, que a gente chamaria de intraempreendedorismo. Quando a gente começou a se relacionar, e quando eu comecei a observar o Edu, o que a gente tinha? Uma gestão profissional, um diretor com uma série de diretores anexos e um conselho administrativo, ou seja, não é um dos cenários mais fáceis de você passar uma decisão, você tem algumas instâncias para que uma decisão seja aprovada, né? Você tem uma equipe de diretores e uma equipe muito boa, e aí o que a gente entende por muito boa? A maior parte cabeça aberta, né? Então, assim, partindo da Ellen, que era o nosso ponto focal, inovação não era uma coisa que alguém decidiu e tá todo mundo falando, inovação, que negócio ali. Não. Todo mundo de cabeça muito aberta, mas também de uma mentalidade de assim, vamos aprender a fazer isso daqui. Já era muito claro quando a gente começou a se relacionar os temas de ambidestria, vocês já tinham feito uma série de formações e vocês já tinham colocado inovação na estratégia de uma maneira bem transversal. Não era, por mais que exista, entre aspas, os indicadores da inovação, mas não é da área da inovação. O setor de vendas pode inovar, o setor administrativo pode inovar, todo mundo pode fazer isso. Mas aí eu queria entender, Ellen, assim, vocês chegam no nível de maturidade um pouco maior, culturalmente falando, que pra gente é onde interessa, no sentido de, caramba, mente muito aberta, uma visão muito madura do que é inovação, do que dá para fazer com inovação, mas entendendo, beleza, e agora como é que a gente vai fazer? Porque você colocou seu histórico, você colocou o histórico da antiga MD, agora o Edu, e assim, isso é novo, né? Isso é novo. Como é que estava a sua cabeça na época? E eu queria entender, assim, você estava ciscando no ecossistema pessoas para você poder trocar, né? Como você falou, você já tinha me visto, a gente não tinha se conhecido ainda, né? Como é que estava a sua cabeça na época? Qual era a sua estratégia inicial ali? Então, nossa, na minha época, assim, tudo surgindo aí, né? A gente, no planejamento estratégico ali também, quando a gente começou a trabalhar essa questão, a gente primeiro falou, vamos tentar entrar nesse mundo e aprender, né, Denis? Eu falei já com você, que às vezes eu ia para uma reunião com você, ficava com um bloco de notas aqui, ó, depois eu ia pesquisando aquelas palavras, não sei o quê. Então, assim, do mundo, né, de inovação e de como chegar. Eu tinha medo, assim, tem medo até de como chegar numa startup, né? Assim, sem dar a impressão, eu estou aqui querendo pegar seu percentual, uma parte de você, sabe? Como a gente lidar com isso, como a gente se aproximar. Então, esse aí foi o nosso desafio inicial. Por isso que a gente começou tentando entender, estudando, né? Batendo cabeça em editais. Pô, escrevi projeto para edital, que, tipo, no meio de feriado saía lá o resultado, falava, não é possível que a gente foi barrado aqui num negócio assim, a tecnologia, às vezes você não escreveu direito, você não sabia, né? Porque eu falei, tem que estudar isso. Foi aí que a gente começou, tipo assim, apareceu o edital, entra para a FAPES, para entender como é que é, sabe? Para entender com quem já sabe fazer. Não adianta, Denis. Esse que é o principal, assim, você tem que estar perto das pessoas que sabem fazer
e muitas vezes não é você fazer, ir lá aprender para você só fazer sozinho, faz junto, né? Então, esse foi o nosso desafio inicial. E a gente, assim, como o Lab, o Lab, o Edu, ele tinha o foco da gente construir software sob demanda. Então, eu quero um app. Então, eu passava no corredor, assim, da Edu, ainda na época do presencial, né? Nossa, a gente podia fazer um app top, que a gente vai ganhar dinheiro com esse app e tudo, né? Então, assim, só que aí eu falava assim, gente, assim, não tinha aquela cultura, sabe, de uma validação de ideia, saber se isso fazia parte ou não da estratégia, né? E aí o que você falou, quando o Fred, né, que era o nosso gestor comercial aqui, depois ele vai assistir, ele sabe que isso é verdade, ele foi também, a gente tinha um OKR de inovação, de aproximação, de conversar com os habitats aqui. E aí ele começou a conversar com o Denis. Eu falei, já conheço esse cara, já vi umas palestras dele, tudo, ele não é muito sociável, já que a Flávia, né, me deu continua, só continua. E aí eu não tinha conversado com ele ainda. Aí eu falei, vai ser uma boa oportunidade e tal. E Fred falou assim, então depois eu vou marcar um horário com ele. E a gente começou a conversar. E quando o Denis fez uma apresentação para mim, assim, da metodologia isso, que para mim aquilo ali que foi o ponto, eu falei, cara, é isso. Eu preciso treinar essas pessoas que convivem comigo aqui na empresa, eles entenderem esse processo. Do que é ter uma ideia, dela fazer parte, ser aprovada de uma estratégia da empresa, né? Para sim a gente poder fazer um investimento, não que a gente não queria fazer, né? E você está falando de intraempreendedorismo, Eli, mas esse ponto ele é tão crucial. A gente tem um processo aqui na Isis de análise de ideia, né? Que é como a gente conhece as startups, as ideias, né? Às vezes a gente fala, as startups, às vezes é só uma ideia que está começando a criar forma, né? E o que bate, aqui eu vou usar a minha carta branca de leiga da tecnologia, né? Porque eu não sou formada como vocês em tecnologia, eu sou da comunicação, é outra pegada. E fugir da fisioterapia, tá, Ellen? Que era a primeira opção. Entendi. A piadinha. Né? Mas o que a gente recebe de desenvolvedor com o aplicativo pronto, já tive a ideia. Pronto, assim, primeira versão. Já tive a ideia, tá aqui. Tá, e como é que foi essa validação? Vamos voltar um pouquinho. Eu já entendi a tua solução, mas eu quero entender o problema. Não, mas é porque eu sei que é isso e eu fiz, isso é o que eles querem, porque eu pensei em tudo que eles possam querer. Ok, mas você conversou antes? Você teve uma base ali? Você foi buscar exatamente, de fato, o que eles querem? Qual que é a dor do teu cliente, né? A gente falou disso, eu não sei, acredito que esse episódio vai sair depois do da Futurai. Se não sair, gente, vocês esperam da Futurai sair, que vocês vão ter esse pedacinho, mas a gente falou justamente disso com os meninos, né? Com o Felipe Lobo e o Arthur, do quanto é importante você estar em loco, você conversar com as pessoas que vão usar aquilo para depois você fazer a versão, né? E se não bastasse os desenvolvedores que têm ainda um pouquinho dessa mania de sair desenvolvendo para depois pensar no alicerce, a gente tem aqueles também que contratam os desenvolvedores com o aplicativo que saiu da cabeça dele, paga uma nota para ser feito e depois não serve para nada, porque não teve validação. Isso acontece muito. Quando você começa a ter meta por área, não sei o quê, você começa a saber exatamente qual que é o valor da hora, custo, margem que você precisa atingir. Esse é o ponto, sabe? Assim, o construir é muito caro, principalmente depois do boom que a gente teve aqui de tecnologia, de profissionais, que está todo mundo acompanhando, né? Vai se tornando mais difícil. Então, essa questão, a gente sempre falava sobre isso, sabe? A gente já também bateu cabeça, tá? Já fizemos produtos que depois paramos no meio. 2. Então, assim, é disso, sabe? De investir, sem um modelo de negócio definido, sem fazer nenhum tipo de validação, sem olhar a concorrência, sabe? Assim, da forma que tem que ser olhada. Então, aquela visão de que é perder tempo, né? Não, vou perder tempo, deixa eu já fazer isso. Entende? Quem não está vivendo isso
fala, vamos fazer um app, como se fosse assim, que agora quem contrata, sabe a dificuldade que é da contratação de profissionais? Falar nisso, o Arthur passou por mim, tá? Foi meu estagiário. E agora ele é da Olha isso, eu não sabia. tá vendo? Tá vendo? Ai, Isso aí são os meus orgulhos aí, né? Então, o jovem bilionário de Afonso Cláudio. Startup sucesso, deixa claro aqui, né? Inclusive, eu sou madrinha do casamento dele, que tá chegando aí. Mas, assim, a gente... Por isso, assim, quem não vive isso dia a dia aí, tem essa questão de vamos fazer, ou já chegar. E aí eu até... Umas ideias nossas aqui também, né, Denis? Que foram umas validações que já aconteceram aqui dentro da Oedu. Também, ninguém chega com protótipo, não sei o que, vai ver uma ideia que nem precisava de um aplicativo e tudo, que dá certo também, né? Então, esses aí foram os nossos desafios, assim, foi quando eu falei, cara, todo mundo tem que entender isso. Não adianta a gente só discutir isso, né? Era uma dor, assim, de todo o meu time, sabe? De todo o meu time, de chegar as coisas, às vezes, mal formuladas, não validadas, vão fazer, mas sem pensar um pouco, sabe? Se isso vai ter uma rentabilidade ou não. Então, isso foi importante aí para a virada, né? E das nossas conversas aí, que aí eu falo, quando a gente começou a conversar, depois que o Fred apresentou o Denis, quase não fala, né? E aí a gente marca a reunião, 1 hora, às vezes só ele, a pauta era minha, né? Mas enfim, e a gente não parou mais de falar, né? Foi aí que tudo começou a acontecer mesmo, né? Eu vou mudar muito minha atitude daqui para frente. Vai. Que bom que tá gravando, depois pode cobrar. Por favor, por favor. Lembra que você falou que as suas reuniões iam ser mais curtas? Olha aqui, tá gravando. A gente se empolga quando a gente fala do tema que a gente gosta, se empolga mais do que deveria. Ellen, tem isso porque vocês não viram ele falar de hambúrguer, galera. Vocês acham que ele fala muito de inovação? Não fala, não. Vocês não... Ellen... viagens com ele aí, cara, eu tenho que voltar, ao invés de 3 dias por semana, eu tenho que fazer quase 7 dias por semana. Não é, ele, quando ele viaja com a gente, São Paulo, Rio, onde ele vai, ele já chega com o cardápio dele. A lista de hambúrguer. Cara, todo mundo está traumatizado que viaja com ele. Já fala, não, gente. Posso deixar vocês aí também. Não, pode, fica à vontade. Se quiser botar seu microfone, fica à vontade. Preciso fazer um bastidor aqui. Ellen, a gente foi no ABC para conhecer o pessoal da ABC Vale, o Felipe, né, um querido, o Dani. E a primeira coisa, eu falei para ele quando a gente estava no carro ainda, eu falei, nossa, tomara que ele te convide, que ele convide a gente para ir almoçar, porque era almoço, né? Ele chama a gente para ir almoçar num japonês. Vai ser o auge. Quando a gente chegou lá, foi batata. Vamos num japonês? Meu Deus, não. Então a segunda opção é uma churrascaria, pode ser. Na hora ele aceitou, né? Foi a única coisa que ele comeu diferente de hambúrguer durante uma semana inteirinha. Entendi. Foi esse almoço. É porque quando eu vou a São Paulo, eu quero aproveitar as belezas de São Paulo e as hamburguerias são uma delas, entendeu? Entendi. Então, mas cadê o resto? Cadê o resto? Quando você vai começar a aproveitar o resto? Mas toca lá, depois a gente fala do seu hambúrguer. Inclusive, se alguma hamburgueria quiser patrocinar aqui, estamos aceitando também. A senhora vai fazer. Faço selfie na hamburgueria. Ellen, tem alguns pontos que você está trazendo que eu acho que são muito, muito relevantes, mas assim, parte de um momento de você falar, cara, precisamos fazer junto com quem entende. Parte de você entender também a empresa e o histórico que tem de gestão e processo. De falar, caramba, não dá para ser hiper orgânico, assim, de cada um que der uma ideia, valida como quiser e tal. Tem que ter uma organização em torno desse fluxo, né? E são múltiplos canais, né? Porque entra aquela questão aqui. Hoje, você está conectado ao ecossistema, tem já startup batendo na sua porta, fora startups que são conectadas pela ASIS. E isso é um processo, né? Como é que eu atendo, como é que eu entendo se isso é estratégico ou não. Beleza, entendi que é estratégico, como é que eu boto para dentro de casa, que às vezes a gente não está falando de investimento, mas a gente está falando de uma relação cliente-fornecedor, uma relação de parceria,
Enfim, tem várias formas de fazer isso. Só que aí entra eu quero pegar um gancho aqui com o que a Flavi colocou, que é a Uidu vende e desenvolve software. E um dos primeiros, e a gente tem um case dentro da Uidu que eu acho que é bem legal, que é o seguinte: a Uidu já tem um processo e um time muito maduro em termos de desenvolvimento, mas quando a gente está falando de MVP, existe uma complexidade inversa, né? Como é que eu faço esse time desenvolver menos? Como é que eu faço esse time desenvolver mais barato do que eles desenvolvem para um cliente externo? Afinal de contas, eu não preciso do produto final, eu só preciso dar um passo para poder entender se faz sentido ou não. E aí a gente teve que criar uma coisa diferente aqui para tentar introduzir na galera esse conceito, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Desses desafios Verdade. de fazer o novo, mas também como desconstruir, às vezes, alguns conceitos em cenários mais específicos, né? Exato, assim, como a gente já vinha sempre dessa filosofia do que a gente já tinha um escopo e aquilo ali, assim, já era definido, tinha que ser construído, não ia passar por validação, não ia passar por nada, a gente já pensava na melhor tecnologia possível para escalar e tudo. Isso foi uma dor, né, que eu coloquei aí junto com o Denis, assim, nesse caminho todo. E da gente também começar a abrir a cabeça do meu time técnico, né, do que a gente precisava também entender de low code, no code, de estar aí fazendo, né, MVPs para a gente realmente só validar esse MVP e tudo. Então foi um trabalho aí que o Denis me ajudou, assim, a gente discutindo e tendo ideias, criando essas oficinas. A gente já fez hackathon para MVP, agora toda ideia que gera alguma coisa que seja software, né, entregável, nós então passaremos a ter sempre um hackathon para construir ali rapidamente algo simples, pensando no mais simples para poder ser validado. Oficinas também, a gente está começando, vai ter uma agora, né, na próxima semana, de uma oficina low code, no code também. Então, é um trabalho de cultura, né? Então, tinha uma cultura, o time trabalhava daquela forma, e da gente começar a desconstruir algumas coisas e começar a entender ali como a gente poderia gastar menos com código, né? Então, foi um trabalho que a gente ainda vem fazendo. Ah, tá tudo superado? Não, né? Então, a gente ainda vem fazendo isso junto com o time, com algumas iniciativas, né? Lá atrás, e é engraçado, né? Porque a Uidu usa muito métodos ágeis, né? Mas aqui no Brasil, um dos principais cases que a gente teve, eu acho que remontam à Globo ali em 2007, 2008, quando o time de desenvolvimento da Globo queria desenvolver uma versão online lá para o paredão do Big Brother, era algum projeto relacionado ao Big Brother. Eles falaram: olha, do jeito que a gente faz hoje não dá tempo, a gente vai demorar um ano e pouco para poder fazer. Mas tem esses métodos ágeis aqui que talvez a gente consiga fazer alguns entregáveis. Então, o que era muito relevante para eles lá? Olha, não dá tempo de fazer. Se a gente for nisso, vai custar caro, vai demorar. E hoje, por mais que a Uidu tenha know-how e proeficiência em desenvolvimento, é o desenvolvimento dentro de um processo para cliente. Mas quando você vai para o interno, como é que você quebra esse processo sem assim, do jeito mais rápido possível, né? O hackathon foi o jeito que a gente idealizou para, né, e aí a gente teve um funcionário que teve uma ideia específica, mas esse funcionário não é desenvolvedor, então ele já sabe quem é o cliente, ele já sabe quais as características do produto, ele já tinha até os protótipos ali desenhados quando ele apresentou para a gente, né? Mas olha, se entra na esteira de desenvolvimento, isso vai custar mais caro. Como é que a gente vai fazer? O hackathon foi a estratégia da gente botar um limite, falando assim, pessoal, é hoje, e o que sair hoje é o que vai ser o nosso MVP. Como que a gente faz, né? E ainda assim, talvez em uns 4 ou 5 hackathons a galera seja mais proeficiente, porque no primeiro, apesar da galera ter conseguido fazer muita coisa dentro do hackathon, é uma evolução, né? Igual as primeiras sprints de um time, geralmente elas, entre aspas, falham.
o primeiro hackathon ali era o time técnico entendendo, caramba, é hoje que vai finalizar isso mesmo, né? Tipo, é botar um time box e vamos ver. Porque aí o questionamento passa a ser interno. Pô, se eu for fazer igual eu faço todos os dias, não vai dar tempo, né? Vou tentar simplificar, porque eu tenho que terminar esse negócio hoje, né? É isso Então, aí. acabou que dentro do cenário da Uidu, esse hackathon está servindo a um propósito muito mais de aculturamento, e aí os profissionais vão buscar as ferramentas, as formas de poder fazer. E o que você colocou, né, do no-code, low-code, é porque no final do dia nem tudo precisa ser programado para o MVP, né? Quanto mais a gente conseguir aproveitar serviços e ferramentas que já estão prontas, que entreguem o mesmo efeito, pelo menos temporariamente, tá valendo, né? E tem uma cultura, não estou falando que é a galera da Uidu, mas tem muito programador que olha torto para as ferramentas de no-code e low-code, assim como tinha programador que olhava torto antigamente para as ideias, né? Ah, isso aí é programar arrastando e soltando. Tipo, a gente vai tendo rupturas culturais de maneira cíclica, né? De tempo em tempo, a gente vai tendo essas rupturas. Verdade. Começando a fazer esses trabalhos, então, assim, a gente está falando aqui de um case de Intra que era um produto, mas também teve um case de uma ideia que foi mais simples, né, do que isso, que foi a ideia lá da Natália. Você pode falar um pouquinho dela pra gente? Nossa, essa ideia foi maravilhosa, né? É o xodózinho nosso. Essa ideia também nasceu, né, das validações aí com protótipo, aplicativo e tal. E nas validações aí, conversas com a ASIS e tudo, a gente consegue fazer isso sem ter software no meio, a gente consegue criar isso menor. E aí foi quando nasceu o nosso EduConnect, né, que é um produto agora nosso, que é um evento que acontece aí, a gente já está agora sistematizando, né, dele acontecer de forma bimestral, e onde a gente trata um assunto, traz alguns, é um evento menor, então sempre são poucos convidados para falar de um tema relevante, a gente traz alguém para falar de um tema relevante, e o objetivo final desse evento é a conexão entre os clientes, gerar negócio entre eles, né, eles se conhecendo. A gente normalmente tenta colocar clientes, né, que possam fazer esse tipo de conexão, eles se conhecendo e gerar negócios entre eles, né? Então, isso acontece. A gente fez 2, lógico, no primeiro, foi nosso MVP ali também, nosso piloto, na verdade, né? E aí melhoramos várias coisas para o segundo. E já estamos aí com alguns parceiros fazendo esse trabalho junto com a gente, já estamos repetindo aí algumas palestras, agora a gente vai ter outra no Rio aí que o Denis está lá com a gente, a primeira foi de inovação, a segunda foi de mercado econômico, né, o Quando é pra mercado testar a financeiro. praça, manda o Denis. Se der errado, tá dentro de casa, vai com o Denis. Vamos convidar o Denis para esse piloto aqui, foi isso. E aí, então, a gente tem contado muito com esses parceiros. O segundo foi com a Valor Econômico, também foi muito bom. Então, os 2 eventos foram ótimos e agora a gente vai repetir. E a ideia é levar também para as outras unidades, né? Então, nós vamos fazer para os clientes do Rio, vamos fazer para os clientes de Belo Horizonte. Então, esse evento já se tornou um produto nosso, já entrou em orçamento para o ano, né? Nos tempos exatos, aí a cadência deles acontecerem também. Então, essa aí é um... E aqui eu quero só fazer um adendo, Ellen, que é o seguinte. Não tem a ver com o software, mas qual é a relevância estratégica disso, né? É a alteração da percepção do cliente, o Edu, para que, entre aspas, serve o Edu para mim? O que o Edu pode agregar de valor para mim? O cliente tinha uma percepção anterior, pelos anos que a Edu trabalhou algumas ferramentas, e é um objetivo estratégico da Edu expandir esse horizonte dele, né? Uhum. Então, quer dizer, a ideia da Natália, apesar de, e eu vou botar bem entre aspas aqui, simples, porque evento nunca é simples, né? Você manter regularidade, consistência, entregar uma coisa não é simples, mas apesar de ser uma ideia simples, ela está totalmente coerente com a estratégia, com a necessidade de marca da Uidu. E caramba,
veio da Natália. Assim, não necessariamente as melhores respostas ou as respostas que vão se consolidar vão vir necessariamente da diretoria no planejamento estratégico ou na elaboração do plano de ação. A Natália deu uma ideia que fez muito sentido por uma necessidade que já tinha sido pactuado para o Edu, que a gente precisa fazer isso daqui, né? A gente precisa trabalhar esse aspecto de marca. Não é e não precisa ser necessariamente escalável no sentido de a Edu não vai virar uma empresa de eventos para isso, mas dentro desse horizonte de desenvolvimento de marca, poxa, fez todo sentido, né? Em cima do nosso propósito, assim, né? Que é solucionar os desafios das organizações. E todos os eventos que aconteceram ali tem um outro ponto da gente sempre segurar, né? Porque o Edu também tinha aquela questão de fazer uns eventos, sempre aqueles eventos maiores e tudo, e a gente entender que esse é um evento menor, que ele acontece em cadência. Tem aquela galera que vem participando sempre, não abre mão de participar, e a gente sabe que isso vai ser um problema, né? Que daqui a pouquinho isso começa a crescer, mas isso é um problema bom. A gente divide o evento, tá? Em 2, na mesma semana, não tem problema. Então, acontece esses 2 lados aí, né? E principalmente isso, nosso propósito. Então, enquanto todo mundo não entender o propósito da UEDU de solucionar os desafios das organizações, a gente não consegue ter todo mundo entendendo isso, gerando as ideias para isso e tudo, né? Então, ligada na estratégia. Por quê, né? Por que essa ideia virou? Estava muito ligada na estratégia da empresa, né? No propósito, na estratégia. Então, rapidamente foi uma ideia que foi para frente e entrou em produção aí já com a gente, né? Direto. Quanto tempo, assim, eu não sei se vocês têm esse número de cabeça aqui, mas entre a ideia e a execução do primeiro? Depende da ideia do empreendedor, né? Depende não, essa do Edu Connect. Do Connect? Teve umas pausas, né, Denis? Porque, assim, depende também da operação de cada criativo aí, né, da pessoa da ideia. Porque, às vezes, vocês dão algumas tarefas de casa para eles, né? E isso pode ser numa semana, no caso da Natália, de fechamento comercial. A última semana do mês, não vai fazer. Esse ponto é bacana, né? Porque a gente tem que entender também, dentro do Intra, que os projetos que já existem, eles não param para que a inovação aconteça. Isso aí. Né? Então, é diferente você fazer a validação de um projeto quando você está full time naquele projeto, seja um projeto próprio, seja dentro de uma empresa, mas você entra para focar naquele projeto, e quando esse projeto tem que ser desenvolvido junto com outras atividades que acontecem ali ao mesmo tempo. Então, eles têm, de fato, tempos diferentes, né? Mas o importante é que, assim como o Edu fez, né, e que a gente reforça aqui para que sempre as empresas façam, que elas permitam que os seus colaboradores, seus funcionários, trabalhem ali em novas ideias, deem um tempo ali para que sejam desenvolvidos, senão, de fato, não tem como a inovação acontecer, né? Acaba que o desafio passa a ser do próprio inovador ali, do próprio colaborador, para conseguir fazer essa gestão de demanda. E aí, eu não vou lembrar todas de cabeça, né? Mas, por exemplo, a gente teve a ideia do setor administrativo que agarra para ele no momento específico do mês, em termos de volume de trabalho. Essa ideia da Natália agarra num outro momento do mês, porque ela é do setor comercial. E quer dizer, não existe, entre aspas, uma UIDU que seja única com as mesmas diretrizes e momentos para todo mundo, porque o setor de vendas ele tem um time, ele tem eu não vou falar que não é uma cultura própria, mas ele tem as particularidades dele. O administrativo tem outras, gerentes de projetos tem outras. E aí é legal, porque o setor de origem do criativo, do inovador, ele diz muito de quais ideias que a gente está falando que vão ser apresentadas, né? A pessoa geralmente cria observando uma oportunidade com o repertório dela do que a cerca, né? Inclusive a ideia que originou o Hackathon tem a ver com o produto lá que o Rocket trabalha, né? A parte de desenvolvimento que o Rocket trabalha. Então, mas essa especificamente da Natália, se não fosse a ideia ter sido apresentada e ter entrado em fluxo comercial, ela teria sido executada relativamente rápido, assim. Porque quando ela resgatou, eu lembro que foi
foram algumas reuniões de planejamento, e muito do planejamento foi, galera, menos, né, assim, menos, né? Foi, isso. E é uma coisa, Ellen, porque assim, eu sei o quanto que é o Edu, e aí eu vou falar o Edu, mas eu vou falar do Mário especificamente. Eu sei o quanto o Mário é pegado com custo, o quanto que ele olha na linha cada custo, mas ainda assim, uma empresa que tem caixa saudável vai gastar mais do que muitas vezes o necessário para essa etapa. Não é uma questão de gestão, porque enquanto gestão está se olhando ali todo dia, não, vamos gastar menos com isso, vamos gastar menos com aquilo. A empresa que não tem dinheiro não tem opção, agora a empresa que tem dinheiro tem que olhar isso com mais... E ainda assim, por uma questão de marca e cultura, não, vamos fazer um evento assim. Não, galera, menos. É aquela máxima, se você não tiver vergonha do teu primeiro, né, do teu lançamento, do teu primeiro MVP, é porque você demorou demais para fazer, né? E assim, você falou uma coisa importante, tá, Flávia? Essa questão das pessoas terem o tempo, né? Daí eu reforço sempre o que a gente também vem falando com os nossos líderes, né? Assim, a importância da liderança, ver o valor de alguém do seu time entregar uma ideia. Então, assim, o líder tem que estar nesse mesmo processo de inovação junto com a gente, né? Então, o líder tem que participar, tem que entender. A gente fez um dojo só para os líderes, em um determinado momento, né? A gente primeiro pegou a gestão, C-level, depois a gente foi para um de cada turma, e as turmas são todas misturadas, os nossos dojos também de inovação. E aí, mas fez um específico só de liderança, onde a gente frisou muito sobre isso, né, Denis? Então, assim, a gente precisa muito, a comunicação do líder, a mentalidade do líder também, para a questão de inovação, ela é um pilar muito importante, né, para que a inovação aconteça também dentro da empresa. Né? Nossa, perfeito. A gente já viu projetos intra que a gente tocou de perto ali, que tiveram esse problema. Pessoas, muitas vezes, setores diferentes, mas setores muito diferentes que não se conversam e que cada um tem as suas demandas ali, uma liderança que não... E não vou dizer nem que é culpa da liderança, tá? Mas a liderança também tem as suas metas, também tem os seus entregáveis, né? E muitas vezes não consegue conciliar. Então, projetos que, infelizmente, são bons projetos e que não vão para frente justamente pelo fator principal ali, que é o tempo para desenvolvimento. Né? A inovação acaba lutando contra dois aspectos, vou falar assim, um pouco subjetivos e um que é muito objetivo. Existe o que a gente chama de cultura, que todo mundo sabe o que é, mas é intangível, porque não necessariamente está escrito em algum lugar, e a cultura pode ou potencializar ou ir muito contra o que a gente precisa para poder fazer inovação acontecer. Existe um modelo de gestão que pode engessar muito a forma como engessar, que eu estou querendo dizer o seguinte, estimular que o mesmo caminho seja sempre aproveitado e não deixar nenhum espaço para que o novo seja experimentado, né? Então, quer dizer, não adianta ter cultura e não ter um modelo de gestão que também corrobore, você tem que ter os dois. E no fim do dia, você tem que ter uma comunicação muito boa com as lideranças, porque elas que no fim do dia são a linha de frente que vão atuar com os colaboradores, incentivando ou descaracterizando totalmente a parte de inovação, né? Eu posso ter cultura numa área da empresa ou na maior parte da área, mas eu tenho uma liderança que naquele setor a inovação não faz sentido, não. Então, muito das estratégias top-down acontecerem não é porque como é que eu posso dizer, de cima para baixo no sentido autocrático, mas é de cima para baixo no sentido de as lideranças têm que comprar para conseguir fomentar isso nos colaboradores e conseguir regar, a gente conversou com a Nater, falei certo, a gente conversou com a Nater ontem, eu tô com analogias de agro na minha cabeça, né? Para conseguir regar para que essas oportunidades se desenvolvam, né, no momento certo. Porque... E ter orgulho, né? Sim. Assim, saiu dessa ideia, que top, saiu de um liderado meu, assim, sabe? Eu acho que isso é o principal, assim, né? Tipo assim, valorizar aquilo ali, que é aquela ideia e que ela virou sucesso e tudo, né? Isso incentiva todo mundo,
Olha o que você falou do Arthur minutos atrás aqui nesse episódio, né? Olha o que você falou do Arthur. E aí a Ellen trouxe um outro ponto muito importante, porque em todo momento a gente está falando da empresa, da importância da inovação para a empresa, né? E o quanto a gente tem que fomentar e organizar para que isso aconteça. Mas a gente tem também um benefício aí que é para o colaborador, para o funcionário, né? O quanto isso permitir com que ele trabalhe em coisas novas, em coisas que ele dê ideias, o quanto isso não traz benefícios aí durante a jornada, né? Quanto isso faz com que ele fique mais engajado, com que ele sinta mais pertencimento, né? De estar ali. E também, até aqui falando, lógico, a gente está falando de negócio, não tem como ser diferente, o quanto isso segura os colaboradores, segura no sentido de você diminui, né, a rotatividade, porque se eu tenho uma empresa muito rígida, muito fechada, que eu não posso fazer nada, que tudo que eu falo, legal, mas não, né, a chance de eu sair, procurar outro lugar que me dê essa liberdade é muito maior. E aí entra também a questão do... Quando a gente fala intraempreendedorismo, não é à toa, é porque é empreender dentro da empresa. Então, a gente está possibilitando que aquela pessoa que teve aquela ideia, que vai liderar aquele projeto novo, que ela seja um empreendedor dentro da empresa, porque não são poucos os relatos de ideias que nasceram dentro de empresa, a empresa não apostou, o cara sai, leva a ideia, vira um negócio, compra a empresa, enfim. Então, é importante, né, a gente criar um ambiente legal, saudável, né, para os nossos colaboradores. Sim, isso é legal, porque assim, a gente montou um programa, né, Denis? E depois surgiram ideias que estavam fora do programa. Aí a gente fica perdido. E agora? Então, assim, sentamos de novo e desenha, chama a pessoa que deu aquela ideia, conversa, né? Explica que está tendo uma mudança no programa para atender isso, né? E também a gente entender que aquilo ali também vai agregar mais coisas também para a empresa. Então, isso aí é muito legal, assim, porque isso acontece, né? Surgem essas ideias assim diferentes no meio do caminho. E a gente vai se adaptando, né, constantemente a esse programa de inovação, entender que está todo mundo junto. Estou te dando uma oportunidade de você ser um empreendedor mesmo estando aqui com a gente. Aqui eu vou fazer um ponto. Eu quero falar com você, Ellen, da parte de relacionamento com startups porque aqui tem dois lados, o que aconteceu, mas também a forma como vocês vêm trabalhando no ecossistema de inovação de Vila Velha, mas da Grande Vitória. Só que aqui eu não posso deixar de pegar um ponto que você está falando. Cada empresa vai... Quando a gente fala das ações, vou fazer um hackathon, um ideathon, um programa de ideias, um empreendedorismo, são canais de desenvolvimento de projetos. No final das contas, são formas diferentes de você captar ideias e projetos que possam ser estratégicos para a empresa. Isso. Mas elas performam diferentes porque cada empresa é um organismo único. As empresas elas não são, como é que eu posso dizer? Elas podem ser o mais parecidas que for do lado de fora, mas dentro de casa é igual família. Cara, cada família é única. Então, cada conjunto de pessoas vai ser único. Pode ser que numa empresa empreendedorismo dê muito certo, pode ser que numa outra empresa outras estratégias deem mais certo. E aí você está falando uma coisa, né? A gente iniciou no ano 1 da UIDU com algumas diretrizes muito ligadas a geralmente o que acontece no ano 1. Né? E no caso da UIDU, a gente teve mais engajamento de algumas pessoas e que a gente precisou evoluir essas diretrizes, né? Porque o que a gente está falando aqui? Poxa vida, a pessoa apresenta uma ideia e é uma ideia que está alinhada à estratégia da empresa. Ótimo, isso tem um processo. Agora, a pessoa apresentou uma ideia de negócio que não está alinhada. E aí? Né? Essa pessoa não vai desenvolver? Esse tipo de ideia não interessa de maneira nenhuma? Né? Dentro daquela máxima que eu coloquei lá atrás, que para mim toda empresa pode ser um ambiente promotor de inovação, conversa com a cultura, falar, olha, essa pessoa ela vai empreender. Assim, e aí? Né?
Meio igual você falar assim, olha, meu filho e minha filha vai namorar. E aí? Ela vai namorar na rua ou vou deixar ela namorar dentro de casa para que as coisas possam ter, entre aspas, mais regulação, mais controle ou mais orientação? Toda empresa vai ter que tomar essa decisão, óbvio. A gente acaba entendendo que cada cultura, cada diretriz, cada momento de empresa pode ter uma resposta diferente, mas assim, quando um canal vai amadurecendo mais rápido, você vai tendo que evoluir essas diretrizes, essas decisões, até para comunicar para o pessoal. Então, quer dizer, a gente teve pessoas na Uidu que apresentaram ideias que aí, independente o feedback que a gente sempre dá para elas, essa ideia faz sentido ou não, e qual é o dever de casa que ela tem que fazer para começar a trabalhar naquela ideia. Beleza, mas e aí? A Uidu vai ajudar no desenvolvimento ou não vai ajudar no desenvolvimento? Porque às vezes não tem fit. Né? A criatividade das pessoas não tem necessariamente limite referente à estratégia, à clientela ou território. Né? Então, pode conversar, pode não conversar. Enquanto empresa, buscando resultado, a priorização é o que tem a ver com a estratégia, isso é óbvio. Mas também, enquanto empresa promotora de inovação, pode ser que às vezes saia de uma ideia que não tem nada a ver com estratégia um horizonte diferente. Né? Então, tem às vezes que ter. A gente acabou conversando isso muito também com o Marcelino da Natter, né, Flavia? Assim, tem coisa que vai melhorar o que eu já faço, mas pode ser que tenham coisas aqui que, assim, eu não sei hoje para que vai servir, mas vai abrir um novo horizonte de negócio que inicialmente é desconhecido, inicialmente às vezes não é estratégico, mas pode ser uma resposta para uma dor que eu ainda às vezes nem sei que tenho, né? Pode ser um novo, de fato, horizonte. Marcelino, mega orgulhoso que você acertou o nome da Natter. Eu tô acertando mais no episódio da Uidu do que no episódio da Natter. Ainda bem, a Marcelina é meu cliente também, então isso é bom, né? Assim, Tamo pelo junto. menos aqui no nosso episódio a gente está controlando, Marcelina. Esse episódio de volta tá uma panelinha, a Ellen tá quase uma voz de festa. Tá vendo, né? Vamos mencionar o episódio da Futura. O Arthur foi meu estagiário. Marcelino, tá vendo, meu né? cliente. Ellen, relacionamento com startup. A gente conectou algumas startups, vocês se conectaram com outras startups, e aí eu queria entender tua visão em torno disso, desse tema, inicialmente, o que você acha de resultado, o que você acha que dá para melhorar, dificuldades, para a gente encaminhar depois para a forma como a Uidu vai se relacionar com um ecossistema de inovação. Especificamente falando de startup, o que você tem para me dizer? Dores e acertos. Startups, a gente, primeiro, né, como eu falei lá atrás, a gente começou a entender um pouco mais e fazendo um processo mais correto, essa conexão foi junto com vocês mesmo. E houveram startups, assim, todas que foram apresentadas para a gente, assim, todas tinham, sim, um pontinho ali, né? Às vezes a gente avalia e fala, gente, mas não está muito na nossa estratégia aquilo que a gente fala, né? Uma coisa é uma ideia que nasceu aqui dentro, que não está na estratégia, outra coisa é uma startup vindo com o nosso objetivo de investimento, da gente olhar para aquilo com investimento mesmo, e aí isso não estar dentro da nossa estratégia, né? Então, foi um ponto. Então, partindo sempre da estratégia, foi quando a ACES entrou conhecendo o que a gente tinha, o que a gente queria, então já conectou também baseado naquilo que estava previsto aí de ação pela Uidu, né? E aí foi bacana, foi quando a gente fez toda essa mudança do planejamento estratégico no começo de 2022, e colocando ali os 3 pilares, né, de tecnologia, inovação e pessoas. Então a gente entendia que aqueles seriam os nossos pilares, os pilares que eram importantes para os nossos clientes, né? Assim, para eles terem perenidade também, crescimento e solucionar tudo que eles precisavam também de desafios deles. E aí surgiram nesse meio do caminho, eu acho que eu também fiz um pitch muito bom para o Denis, quando ele convidou a gente também aí para a rodada de investimentos da ACES, e depois teve a FETIC, que foi a outra startup que a gente também fez um investimento, mas tudo isso não é muito rápido, como o Denis falou, né?
A gente tem todo um processo de governança, começa a conversar, entender, parte contratual, conversa, namora em relação àquele processo, como vai se dar e tudo, e aí sim para ser efetivada, né? Tipo, o Denis ali. A gente começou em janeiro de 2022, essa conversa, e foi até rápido, né? Em maio a gente já estava com um contrato aí assinado e tal, mas para o mercado a gente foi divulgar mais para o final do ano mesmo. E a FETIC também um período em torno aí também de alguns meses, né? A FETIC já era um projeto que a gente já tinha interno, um projeto desenhado para pessoas, e a gente precisava se conectar também a outra startup com um objetivo de pessoas, né? Procurando um porquê da gente ir junto para o mercado. E foi aí que chegou a FETIC e começamos essas conversas e tudo, né? Então, foi quando também a gente pivotou o Lab do sentido de fábrica de software. A gente entendeu que o Lab, como o sentido dele hoje, é a construção de produtos próprios ou em parceria. Então, é tudo daquilo que a gente está fazendo investimento também, juntos, né? Tem 2 pontos aqui, porque a gente teve ao longo de... E aí, para quem está ouvindo esse programa e falar assim, pô, por que eu deveria me relacionar com startups? O que isso faz sentido, né? Tem alguns sentidos indiretos e tem alguns sentidos diretos que podem acontecer ou não se você começar a desenvolver esse canal. Existe uma primeira questão que as startups, por serem empresas nascentes, elas são excelentes benchmarks de como que uma empresa nova faria alguma coisa que a minha empresa que é tradicional, às vezes já madura, está fazendo. Se relacionar com empresas mais novas é basicamente uma das melhores formas de você quebrar paradigmas em termos processuais, metodológicos, né? Porque a startup, ela não a maior parte das startups, elas são deficitárias em termos de gestão, elas não têm gestão profissional, mas elas têm que aprender desde cedo a fazer mais com menos. Elas não têm dinheiro, elas não têm cliente, elas não têm uma série de recursos que uma empresa montada tem. Então ela vai dar um jeito. E esse jeito que ela dá, muitas vezes pode servir para a empresa também fazer otimização de processo, redução de custo, porque essa troca faz muito sentido. Mas, além disso, o que pode justificar uma parceria, né? Você pode ter a empresa com know-how que a startup precisa, ou você pode ter a empresa com uma carteira de clientes que a startup quer acessar. Isso geralmente viabiliza algum tipo de parceria ou relação cliente-fornecedor. Então, poxa vida, se a startup é uma dor para toda startup conseguir os primeiros clientes, assim como é uma dor para toda startup, às vezes, ter o know-how na área de desenvolvimento dela ou uma área anexa, né? No caso da FETIC, por exemplo, vocês queriam um produto para explorar um mercado em específico, que a FETIC meio que tinha desenhado, mas a FETIC precisava de desenvolvimento de software, né? Que era uma coisa que vocês já têm um know-how grande. Então, quer dizer, isso foi a nossa tese de conexão, além, obviamente, da FETIC poder também explorar a carteira de clientes, mas tinha um objetivo estratégico que fazia vocês se conectarem, né? E aí, como você falou, nenhuma conexão vai ser, entre aspas, rápida, porque é uma negociação, e aí cada empresa e cada startup vai ter a sua forma de trabalhar, mas essas diretrizes que eu estou colocando aqui, por mais que a quantidade de negócios que sejam fechados vão variar de empresa para empresa, momento para momento, são coisas que todo gestor pode olhar. Então, poxa, eu posso tratar a startup como um benchmark, posso entender que eu sei alguma coisa que a startup precisa, posso entender que eu tenho um mercado que a startup quer explorar, e a partir disso conseguir fazer negócio de várias formas. A última coisa mais avançada é o investimento, né? Que assim, dessa escalinha que eu estou montando aqui, pode acontecer, e nesse caso, com a FETIC especificamente, foi o que aconteceu, né? Fala, Fabi. E tem uma outra coisa, porque, né, a gente está olhando com o olhar do que a empresa busca nas startups, né? Quais benefícios ela pode ter se relacionando com a startup. Mas a gente levando a inovação, né, como
cocriação, como colaboração, né? O ecossistema é isso. As empresas também auxiliam as startups, às vezes não vai ter nenhum relacionamento fora de uma mentoria, fora ali de uma conexão pontual, mas que é de suma importância para que a startup possa se desenvolver em algum aspecto específico, né? Quando a gente faz aqui o processo de rodada de negócios, que é um processo que acontece dentro da pré-aceleração, né, que é aquela etapa que antecede o aporte, que antecede o investimento, o que a gente está buscando nessa relação das empresas, ali não só empresas, tá? Isso também acontece com os investidores, com C-levels de startups mais maduras, mas conectando esse especialista, né, que é como a gente chama aqui, com as startups, é justamente que eles deem uma olhada ali no que está sendo apresentado, talvez com o olhar mude um pouquinho e acabe terminando o investimento, como foi o que aconteceu com a Edu e a FETIC, né, que a conexão foi ali, foi numa rodada de negócios. Mas o objetivo inicial é sempre que essa pessoa que está ali avaliando aquele projeto possa contribuir com feedbacks, tanto para ameaça, para oportunidade, né? Pensando numa sorte mesmo, né? Força, fraqueza que ele está enxergando ali, para que aquele projeto amadureça. Então, tem também uma característica ali de troca de conhecimento. Já passei por isso, peraí, deixa eu compartilhar com você, né? É o smart antes do money, né? Às vezes a startup só precisa do smart, ela não precisa nem do money naquele momento. E isso, essa conexão pode acontecer também, né? Um dado aqui importante, na nossa rodada de negócios, a gente conecta uma startup com 20 atores de mercado, entre C-levels, investidores e mentores, né? E a estatística aqui é que desses 20, de 25% a 35% vão virar algum tipo de negócio dos que eu falei. Relação de parceria em termos de know-how, representação comercial ou investimento. E o que o restante soma? É na visão estratégica. Às vezes, quer dizer, a Ellen não investiu e tal, mas ela olhou uma ameaça que ninguém mais olhou nas 20 conexões. Isso tem um valor danado, porque alguém precisa identificar a ameaça para que ela possa ser tratada, né? E é só a diversidade de olhares sobre o mesmo tema, o modelo de negócio, que vai viabilizar que a gente tenha menos ponto cego, né? Essa que é a premissa da rodada de negócio, né? Eu vou deixar para fazer o comentário sobre a ASIS e a Edu ao final, mas eu queria que você falasse antes, Ellen, do ecossistema de inovação. Como é que vocês... Porque aí você entrou num mundo aqui que é um mundo... Você entrou com olhares mais novos, né? Você começou a interagir aqui nos últimos anos com o ecossistema. Eu já sou um velho chato já na parte de ecossistema, eu já estou trabalhando há muito tempo com isso. E aí eu queria entender essa primeira visão, assim, porque você conheceu a ASIS, mas você se relaciona com vários outros players dentro do ecossistema, com academias, com outras empresas. Como é que está sendo para você fazer essa imersão no ecossistema de inovação? Assim, na verdade eu sou meio entrona, né? Então, assim, apareceu o edital, estou entrando. Apareceu outro lá, saiu do IFES para mentoria. Falei, eu vou me candidatar isso aqui. Então, assim, é a forma que você tem, assim, de entrar, às vezes, quando você acha que aquele ecossistema está muito formado e você tem uma dificuldade de entrar, né? Então, você tem que começar a buscar como que eu vou chegar ali, né? Por mais que hoje, participando, né? Você fala, você entra lá no site da MCI, tá tudo lá, né? Tem um aplicativo que você baixa, né? Então, vai ter as reuniões, você pode entrar aí nos GTs e tal, assim. Só que isso, para você descobrir isso, você tem que querer, você tem que buscar, né? Estar buscando o tempo inteiro. Então, foi assim que eu comecei a entrar e sempre querendo envolver também pessoas junto comigo, né? Da minha equipe, tudo. Vai nesse evento de inovação, ver o que está falando por lá. Então, foi isso, e depois a gente teve agora que a gente está tendo essa oportunidade de estar no início aí do ecossistema de Vila Velha, né? De trabalhar, assim, desde o início com o grupo agora, junto com a Prefeitura de Vila Velha também, desenhando, vendo quais são as dificuldades, né? Porque a gente está falando aí de muitas entidades, muitos setores diferentes, da disponibilidade das pessoas, né?
ao mesmo tempo, que aí eu volto também para o intra, né? Que a gente tem que seguir aqui com tudo isso que a gente falou, que é meu dia a dia aqui dentro da empresa, e ao mesmo tempo você está ali participando voluntariamente de reuniões, né? De 2 horas de reunião, que vai acontecer aí, tipo, uma vez por mês e tudo, conhecendo pessoas, e às vezes você acha, né, que ela vai para aquela reunião, não teve tanto resultado, mas daqui para frente vai desenhando, e ser persistente nisso, né? De querer fazer acontecer realmente, juntar atores aí que possam fazer diferente aí, né? Acho que é isso. Fazer um bastidor. A Ellen e a Flavia é o meu lado sociável, né? Teve eu recebi um convite para poder fazer uma palestra lá num evento de Colatina, não foi, Ellen? Colatina. Foi. Aí eu falei, Ellen, vamos comigo, tal, a gente passa o dia lá, a gente faz o evento e tal. E eu sou muito desligado para nomes e pessoas no geral, assim, né? E nesse evento foi quando fatidicamente eu conversei com o prefeito algumas vezes, sem saber que ele era o prefeito de Colatina. E aí... Tiramos foto. É cada vergonha que a gente passa, né? A gente tirou foto, falei assim, toda essa oportunidade, vamos tirar foto, tiramos foto. Tarará. Só quando saiu no jornal que ele se tocou, né? Falei, ok, o prefeito. Não. A gente foi também no Case, né? Aqui em São Paulo tem um jantar para os mantenedores, né? Que acontece um dia antes do Case. Aí, Case é o evento, né, de startups organizado pela B Startups, Associação Brasileira de Startups. E o Denis me para, o presidente da B, mas só assim, você é o Felipe de tal lugar, né? E eu assim, tá, Denis, ele é o presidente da B também. Não, mas eu não te conheço de tal lugar e tal. Eu falei, cara, você tá no evento da B Startups, organizado pela B Startups, parando o presidente da B Startups sem associar, não é possível. Não, eu sabia, mas aqui era... Ele tem dessas, né? E não consegue fazer as coisas sozinho também, né? Aí tudo tem que envolver a gente. Não, vamos, fica um dia mais, vá que eles façam um happy hour, alguma coisa, senão eu vou ter que ir sozinho, aí eu não vou conseguir. Tem o lado social, Flávia. Você é o lado social aí. Eu tenho que ser aqui do lado de cá também. Você tá achando, Flávia? Vai ver, passa um dia com o Mário para você entender o que é. Você imagina eu com os dois. Entendeu? Não, eu vi aquele dia em São Paulo já no almoço, quando você sofreu, né? Não. E você vai dando intimidade, ele vai reclamar do peso da sua mala. Não, nem. Aqui eu tô na minoria, eu sei as batalhas que eu tenho que travar. Tá certo. Nos encontramos no próximo episódio, Flavia, quando eu estiver em território mais neutro. Para a gente encaminhar para o final e fugir dessa conversa constrangedora para mim, tá? Fazendo aqui referência que até agora não sabemos conjugar o verbo polir, né? Importante deixar isso claro aqui. Ai, Deus. Oi? Quer falar, Flávia, alguma coisa? Não, você quer que eu conjugue? É isso? Agora você já buscou no Google, agora já foi, já, né? Não, mas eu tenho um verbo bom para conjugar. Irritar. Eu não sei conjugar esse verbo, porque ele quase não irrita. E a gente pode seguir aí. Nos irrita. Tu irritais as nossas pessoas, a gente pode ir nessa linha. A Aces passou por a Aces no ano passado passou por um momento de desenvolvimento. A gente definiu como meta conseguir tangibilizar melhor os nossos serviços, as nossas soluções para os nossos clientes, e a gente ia precisar fazer um desenvolvimento maciço de tecnologia, né? E naquele momento fez muito sentido para mim, conhecendo a Uidu como eu conhecia, porque aí eu conhecia a Ellen, conheci outros diretores também que são na mesma pegada que a Ellen em termos de competência, proatividade, consegui me dar muito bem com o Mário, apesar da gente vir de áreas muito diferentes, a gente conseguiu se dar muito bem, cabeça analítica do Mário e tal,
tenho medo até hoje do Carlos Augusto, mas assim, né, aí já é da... Eu sabia que você ia falar isso. Isso se mantém. Inclusive, eu fui saber que o Carlos Augusto... Aí entra aquela coisa, se eu não sabia quem era o prefeito no evento, eu fui ligar quem era o Carlos Augusto na Action, já no meio da negociação para frente da Ellen e tal, junto com o Edu. Carlos Augusto é o nosso conselheiro, hein? Só para explicar, é o conselheiro da Edu. Aí, assim... Vamos fazer carômetro para o Denis, quando ele vai em algum lugar com as fotinhos, quem é, entrega para ele antes, entendeu? Vai estudando, vai estudando. E aí, assim, fazia muito sentido. A gente definiu que a gente ia fazer uma rodada de investimento, e uma boa parte desse investimento seria desenvolvimento de tecnologia, né? E naquele momento, por tudo que eu vi, assim, de para onde que o Edu estava indo, o que o Edu queria desenvolver, falei, caramba, faz muito sentido talvez a própria Edu participar dessa rodada, né? Falei como quem não quer nada para Ellen, a Ellen trouxe o Mário, e eu falei como quem não quer nada para o Mário, falei, poxa, Mário, se fizer sentido e tal, fez muito, e essa relação de cliente e fornecedor que já tinha evoluído para uma parceria acabou virando uma sociedade. Hoje a gente está mantendo gestões independentes, mas dentro de um mesmo grupo, né? Remando na mesma direção, por exemplo. E a ASIS pode contar com todo esse know-how, com todo esse arcabouço que o Edu pode gerar, porque, gente, é aquilo que a gente fala, né? Ninguém faz nada sozinho, assim. A gente trabalha orientando startups o tempo todo. Muitas vezes a gente consegue orientar os empresários e indicar para eles coisas que eles não estão vendo, mas toda empresa tem ponto cego, né? Então, eu, enquanto gestor, preciso de gente melhor do que eu à minha volta. Não é à toa que eu tenho a Flavi, e olha só, Flavi, eu fazendo um elogio para você aqui no meu time, mas trouxe o pessoal, tá vendo, Flavi? Olha só, não é só irritação, ela sabe. Eu não vou comentar, porque... Ellen, vou te contar espera parar de sair da gravação, vou te contar o que ele fez hoje de manhã, que você vai entender porque ele briga tem em todo relacionamento, relaxa, isso aí é normal. Tá certo. Mas eu queria estar cercado de pessoas que fossem muito melhores do que a gente em aspectos diferentes. Beleza, a gente entende de inovação, mas quem que entende mais de gestão, quem que entende, né, de tecnologia, quem que entende de vendas. E a gente, no ano passado, foi conseguindo... fomos fazendo sistematicamente duas coisas. Trazendo para perto pessoas que a gente entendia que eram melhores do que a gente. Obviamente que aí rola uma seleção natural, algumas ficam e outras não. Alguns relacionamentos acabam ficando pelo caminho. E a gente foi expandindo territorialmente também, até para a gente conseguir ter uma visão mais madura do ecossistema de inovação do Brasil, né? Porque, do mesmo jeito que se a gente deixar o nosso dia a dia como estratégia, a nossa praça molda a percepção de mercado, e isso é muito diferente, né? Então, quer dizer, Flavio estava fazendo ontem uma reunião com o pessoal de Santa Catarina, a gente estava conversando com o Recife outro dia, na última vez que fui a São Paulo, a gente estava na região do ABC, e todos eles vão tendo necessidades, algumas muito específicas dos seus ecossistemas, outras necessidades muito comuns, mas isso ajuda a gente, como um ambiente promotor de inovação, a entender toda essa complexidade, toda essa diversidade de necessidades e desafios, né, de inovar, de empreender de maneira inovadora no Brasil, seja a partir de uma empresa que já existe, seja a partir da criação de uma nova empresa, né? Então, eu já falei isso para ela anteriormente, eu conto muito com ela, inclusive ela e a Flavia quem eu converso fora de hora para poder mandar coisas. Vocês estão falando que eu não gosto de sozinho, já fui sozinho a eventos, né? E mandei para as duas. Olha aqui que eu tô 11 horas da noite. Nossa, né? Aquele então. Já fui em evento, bati foto e fui embora mas marquei presença, apertei a mão de quem eu tinha que apertar. Né? Mas você sabe de quem você apertou a mão? Só para saber. Não, nesse caso eu sei. Então, assim, Ellen, conta com a gente, porque a gente também conta contigo, assim, e fico muito feliz de eu ter ofertado, de vocês terem aceitado e de tudo que a gente construiu
juntos depois, porque fechar negócio é relativamente fácil, mas você conseguir manter uma parceria, manter uma sociedade, né, um relacionamento, apesar dos percalços, né? Essas duas mulheres aqui, elas são muito bravas quando elas querem, então, assim, tem dia que eu tenho que tirar a mão, tem dia que eu tenho que apertar um pouco mais, mas, assim, do meu lado... Flavi, você sabe que tá indo numa linha de relacionamento abusivo que você não está entendendo. Você não está entendendo. Teci vários elogios. Em frente às câmeras, você mostra um deles atrás. Isso aí dá para. É igual casamento às cegas, parceiro. A opinião pública é o que é gravado. Tá? Mas, assim, agradeço a parceria. Fico sempre à disposição, vou estar sempre à disposição de você, do Mário, da Edu, no que a gente puder. E a gente sabe também que pode contar com vocês. Beleza? A gente também agradece muito e vem coisa nova por aí, né? Daqui a pouquinho, assim, também. Já estamos com projetos aí para frente também. Então, daqui a pouquinho a gente também está lançando aí mais uns desafios aí diferente. Igual você fala, de se aproximar dos ecossistemas do Brasil inteiro, né? Que é o objetivo também da ACES ali. O nosso foco é muito mais para os nossos clientes, né? Então, a gente quer a aproximação muito forte, esse apoio muito forte para os nossos clientes. Então, a gente também entra onde a gente tem os nossos clientes, né? De se aproximar também com esses ecossistemas aí, está na nossa estratégia também, né? Então, falando de Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E vem esse projeto novo aí, que a gente está chamando ainda de Edu Hub, né? Que é uma conexão também com grandes parceiros junto com a gente. Lógico que a Isis também está com a gente nesse projeto. Então, a gente desenhou isso e começa agora, né, numa fase aí, meio spoiler ainda, né, de conversar com alguns clientes específicos em relação a essa estratégia, para a gente fechar isso e realmente lançar aí logo, logo, né, Denis? Então, é isso aí. Vocês também, vocês sabem que vocês podem contar sempre com a gente, né? Estamos aqui juntos nisso. Obrigada, depois Ellen. Gravamos um novo episódio para atualizar todo mundo dos novos resultados e desses projetos. E a gente nem falou de um monte de coisa ainda, né? Ellen, é orgânico, relaxa. Se deixar, tem que ser tipo uns 3 podcasts. Essa mulher montou uma pauta, a gente mandou uma pauta para ela montou uma pauta em cima da nossa pauta. Estilo Ellen, não sei. A Ellen confundiu, ela achou que a gente estava no Inteligência Limitada. 6 horas de podcast, pede iFood, a gente fica aqui, pega café, braço, tá tranquilo. Mas obrigada, Ellen, pela parceria, por dividir a guarda deste meninão que temos aqui, né? E assim como ele se colocou à disposição, também me coloco. E a disposição dele vai, inclusive, a carregar suas malas na viagem, tá? Não passa mais aperto carregando mala sozinha. Pode pedir para ele carregar, que é o mínimo. Tem até que defender o Denis num ponto, né? Porque a gente no aeroporto, que o Mário, ele anda, quem conhece o Mário sabe, tipo, se você anda devagar, você vai encontrar com ele daqui a 2 horas, que ele já está lá na frente, deixa para trás. E Denis, pela primeira vez, todo tato, assim, andando do meu lado, que o Mário já estava lá dentro do táxi, praticamente. Falei, fica tranquilo, pode andar no seu passo, eu vou no meu passo. E todo mundo ri disso, entendeu? Já está acostumada. O Mário e a Ellen é aquele relacionamento que já está cansado, só que o Mário já largou de mão e falou: deixa que ela vem na hora dela. Vai no ritmo dela. Esses homens. Temos um programa, Flavi? Temos um programa. Vamos nos recadinhos finais, né? Então, Ellen, aliás, o Edu, como é que a gente encontra o Edu? Tem um canal específico para alguma ação? Como é que a gente encontra vocês? Tem, o Edu tá aí no Instagram, né, com o EduTech, @ Edu_Tech. Também tá aí no Facebook, o Edu _Gestão, mas colocando o Edu Tecnologia em qualquer plataforma dessa, vocês vão encontrar a gente, né? Estamos aí à disposição. O meu também, nas redes sociais, só @Ellen Campos, do jeito que está escrito aqui, que eu tenho que sempre falar, né? H2Ls e N no final, minha vida inteira. Então, @Ellen Campos também está me encontrando e me coloco à disposição. Quem quiser trocar ideia, trocar experiências, né? Entender como é que foi esse processo todo, todos os nossos erros, acertos aí no meio do caminho, estou à disposição também.
Isso. E a gente, Aces Inovação, Instagram, Facebook, WhatsApp, né, LinkedIn, por aí vai. YouTube também, né? Esses episódios, quem está só ouvindo esses episódios, eles têm a gravação disponível no YouTube também, então você pode acessar por lá para ver os nossos rostinhos. Quem estiver ouvindo perto da data de lançamento, a gente tem Desafios na Tercorp aberto. Nesse momento, está lá no site da Aces, é só acessar o site da Aces, aces.com.br, que vocês acessam os desafios da Natercorp. Temos também o livro 12 Atitudes de Quem Inova, um livro que a gente lançou no case do ano passado, em novembro do ano passado. Está disponível lá no site para baixar gratuitamente. Aproveita, porque não sei quanto tempo ele vai ficar gratuito. Aqui eu estou sendo muito marqueteira, mas é sobre isso mesmo. Então, aproveita que ele está 0,800, já baixa a tua cópia ali, compartilha com o teu time, vai ajudar muito em tudo que a gente falou aqui de intraempreendedorismo, tanto a liderança quanto o funcionário. Então, acessa lá e você encontra a gente, encontra o pessoal por lá. Show. Um abraço, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Bye, pessoal. Obrigada.